Salve pessoal, estamos aqui no servidor chinês e hoje eu vou trazer um vídeo mais informativo, é um pouco diferente do que normalmente eu trago. Nesse vídeo aqui eu quero falar para vocês sobre algumas informações que eu tive acesso sobre o jogo. Mas antes disso quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixem o seu like, comentem e compartilhem porque é muito importante para o crescimento do canal. Os comentários e os likes de vocês fazem o YouTube recomendar mais os vídeos, aumentam o meu alcance e me ajudam pra caramba. Então, gente, capricha aí no like e no comentário. E antes da gente começar aqui o vídeo, eu tenho um pequeno recado de 35 segundinhos da Jolimax, que é a parceira oficial do canal. E rapidinho estamos de volta, tá? Pessoal, do dia 1º ao dia 31 deste mês, a Jolimax está com um evento de aniversário incrível. É a Jolimax que completa ano, mas é você que ganha o presente. Estamos aqui na aba do evento, onde completando algumas missões você consegue aí chances de girar a roleta e ganhar prêmios incríveis que vão desde viagens, prêmios em dinheiro e até um ROG Phone e outros prêmios a mais, tá? Não é novidade nenhuma que a Jolimax é a melhor plataforma para você fazer as suas recargas nos seus jogos e ela conta com um catálogo enorme de jogos aí. É a parceira oficial do Sensei Além da Justiça e de muitos outros jogos, então precisou fazer suas recargas, corre para a Jolimax. E estamos de volta e, gente, tenho algumas notícias para falar para vocês, né? A primeira das notícias, e acho que é uma das mais importantes, é que o Saga Divino já está em produção. A nossa queridíssima Wanda tem normalmente 3 equipes para fazer os personagens, ou seja, 3 personagens sempre são criados ao mesmo tempo. Enquanto um personagem está no jogo, 2 já estão prontos e mais 3 estão sendo projetados para serem lançados no jogo. Por que eles demoram a lançar? Não faço ideia, porque os bonecos já estão prontos. Mas então, gente, outra coisa que eu queria falar para vocês é que o nosso querido Cagarro teve ajustes aí nas suas skills. Então depois eu vou deixar aqui no comentário fixado os ajustes. E também temos novidades sobre o Máscara da Morte Divino, as skills beta dele, tá? Gente, de vez em quando as imagens vão ficar um pouquinho paradas, porque ou eu presto atenção no roteiro que eu fiz, ou eu olho pro jogo e faço alguma coisa, porque minha cabeça buga, ela não funciona fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas enfim, vamos lá. Eu trouxe aqui as skills beta do Máscara da Morte, e quero lembrar vocês que são skills beta, ou seja, o personagem não vai vir desse jeito, ele vai ser mudado, vai ser modificado, então não se apeguem a essas skills que eu vou falar aqui pra vocês. Fora que elas estão incompletas e muitas delas estão com o texto muito confuso. Tentei resumir, tentei traduzir o melhor possível, mas foi isso aqui que saiu, tá? Então vamos lá. A primeira habilidade dele e a Ultimate, eu não tenho os nomes das skills, então não sei informar vocês os nomes das skills nem nada. Primeira habilidade, Máscara da Morte é imortal no Yomotsu. Ele vai mexer com o campo, tá? Vai criar ali, aparentemente pelo que tá aqui, vai criar campos igual ao ult do Hypnos, outras dimensões e tudo mais. O campo do Yomotsu. Enquanto estiver no campo, se um aliado receber dano fatal, haverá X porcentagem de Máscara da Morte anular esse dano, limpar o aliado de todos os debuffs e dobrar todos os efeitos de buff do aliado. E também vai transferir 25% de seu cosmo atual para o alvo aliado, tá? Então, é uma porcentagem de chance, não é tipo assim, nosso boneco morreu, ele vai lá, com toda certeza vai reviver o boneco. Não é assim. É uma porcentagem de chance e provavelmente vai ser uma chance bem baixa, que é pro boneco ficar muito quebrado. Durante o estado de pós-vida do aliado, o aliado não poderá ser morto a menos que Máscara da Morte seja eliminado. Todo e qualquer cosmo que o aliado tiver vai ser replicado a Máscara da Morte e 25% de todo dano causado por Máscara da Morte vai ser transferido ao aliado como cura. No estado de pós-vida, o alvo será imune a todos os efeitos de exílio, exceto execução. Ou seja, o Milo Divino ainda consegue matar, o Estigma que executa ainda consegue matar, o Hades ali que impede reviver consegue dar uma eliminada. No nível 2 dessa skill, nesse estado, todo o cosmo acumulado por Máscara da Morte vai reduzir de forma permanente a cada segundo, transferindo todo e qualquer cosmo em forma de buff. Isso aqui não está muito especificado, está meio confuso essa parte do texto, então não tem muito o que fazer, tá? No nível 3 da primeira habilidade,
Nesse estado, a cada 10.000 pontos de Cosmo consumido, Máscara da Morte pode reativar sua skill novamente, uma vez mais. Mas todo e qualquer efeito negativo vai ser dividido e Máscara da Morte não vai receber efeitos adicionais, mas vai causar debuffs irreversíveis e impurificáveis a todos os inimigos. Que efeitos são esses? Não tenho ideia. Não sei, e se alguém descobrir pode me contar. A segunda skill também não tem nome. A primeira skill eu acredito que seja o Sekishime Kyuha, né, que eu não lembro o nome de português dessa habilidade, mas eu acredito muito que seja ela. E a segunda skill provavelmente é o Ondas do Inferno Sekishime Kaiha, tá? Não tem nome, mas só pela descrição aqui, Máscara da Morte aponta o seu dedo, eu acredito que seja ela. Máscara da Morte aponta o seu dedo para o inimigo, atingindo o alvo 3, 4 e 5 vezes consecutivas a cada 10 segundos e modificando todo o campo. Vai remover as almas dos inimigos, fazendo seus cosmos irem a 0 e transferindo a soma dos cosmos como dano aos inimigos. E também vai replicar de forma passiva a soma de todos os cosmos dos inimigos ao próprio Máscara da Morte. Então, aparentemente, vai mexer com... A gente já sabe, aparentemente não, já é básico de todo personagem de câncer mexer com Cosmo. E eu gostei muito dessa questão dele replicar de forma passiva todo o Cosmo dos inimigos para ele. E essa questão de zerar a barra de Cosmo dos inimigos e somar todo o Cosmo deles e transferir para eles como dano parece ser muito quebrado. O dano causado não vai ultrapassar 30% da vida máxima de cada alvo de forma unitária. E durante 2 segundos, Máscara da Morte não pode ser interrompido, morto ou controlado por qualquer tipo de efeito de controle ou por qualquer inimigo. E os alvos inimigos não poderão usar nenhuma habilidade. Ou seja, personagens que tiverem mais vida vão tomar mais dano do Máscara da Morte. Personagens que tiverem menos vida base vão tomar menos dano do Máscara da Morte, tá? Que o dano vai ser calculado de acordo com o HP base dos personagens. Ou seja, o Hades vai ser escorraçado por esse boneco aqui. O Cosmo de Máscara da Morte é múltiplo e é aplicado pelo número de personagens em campo. A cada dano fatal, o limite máximo de Cosmo é reduzido, mas todo Cosmo excedente vai ser repassado à Máscara da Morte de forma progressiva. A barra de Cosmo de Máscara da Morte é maior que o normal e vai diminuir a cada personagem morto em campo. Eu acredito que isso aqui vai ser igual o Xion Next Dimension, só que o Xion Next Dimension não tem exatamente uma redução de barra de Cosmo, ele tem efeitos para quando o Cosmo dele atinge X porcentagem da barra de Cosmo dele, que ao invés de ser 10.000 de Cosmo é 20.000. Então acredito que o Máscara da Morte vai seguir esse princípio também. Vai ter ali uma barra de 20.000 de Cosmo, só que a cada personagem em campo que morrer, tanto aliado quanto inimigo, a barra dele vai diminuir ali uma porcentagem, acredito que até o valor normal de 10.000 de Cosmo, e ali vai se fixar. A terceira habilidade, durante o campo do Yomotsu, todos os inimigos serão marcados com almas sanguessuga por 5 segundos, no qual todo o Cosmo adicional dos alvos vai ser transferido para a Máscara da Morte. Essa marca vai funcionar como se fosse aquela marca do Shiryu Divino, que ele bota o dragãozinho no pezinho dos bonequinhos. Máscara da Morte é ininterrupto em seu Cosmo, não podendo receber efeitos de redução ou aceleração de Cosmo, exceto os próprios. Ou seja, personagens que dão Cosmo para o time não vão influenciar o Máscara da Morte, e personagens inimigos que reduzem o Cosmo também não vão influenciar o Máscara da Morte. Ele só pode ganhar Cosmo por si mesmo, roubando ou acumulando enquanto ele bate, e só pode perder Cosmo quando ele gastar, utilizando ali as skills dele ou utilizando para buffar os personagens aliados. Durante o estado de outra vida, a cada lançamento de habilidade, um novo combo adicional será obtido. O que isso significa, eu não faço ideia, porque não tem nada especificando. E para a última habilidade dele, a cada 10.000 de Cosmo obtido ou consumido, Máscara da Morte vai invocar um espírito do outro mundo para enviar um inimigo aleatório para o Yomotsu. O inimigo vai receber os efeitos adicionais da habilidade com dupla eficácia. O que isso significa, não faço ideia, porque também não veio especificado no textinho que eu recebi. Enquanto Máscara da Morte obterá todo e qualquer Cosmo bônus do alvo e também vai receber todos os buffs dele. Ou seja, Máscara da Morte vai chegar, provavelmente deve ser o personagem com maior dano ou com maior vida, porque geralmente é essa a base, boneco com maior dano. Pode ser também um inimigo com menor vida, o que seria bem interessante para matar o boneco rápido. O Máscara da Morte pegou lá, ativou a skill e jogou o bonequinho no Yomotsu.
todos os buffs que tiverem nele, ele vai roubar pra si, o que é muito quebrado. E ainda vai causar ali efeitos de debuff adicional. O que significa... Gente, eu não faço ideia. Não faço ideia, mas ele vai duplicar os efeitos de debuff no alvo e vai roubar os buffs dele pra si mesmo, que já é muito quebrado. Durante esse estado, por 2 segundos o alvo não poderá usar suas habilidades, e Máscara da Morte também não poderá usar as suas habilidades. Em caso de morte do inimigo, todos os efeitos serão aplicados à Máscara da Morte, que acredito eu que sejam os buffs que ele possa não ter conseguido remover. Ou que talvez funcione assim, o personagem acabou de sair do Yomotsu, né, do exílio do Máscara da Morte. Então, durante tantos segundos, se ele receber um buff e mesmo assim ele morrer, o buff vai passar pro Máscara da Morte. Eu acredito que seja isso. E isso aqui vai funcionar tipo o X1 do Ser Divino. Máscara da Morte só vai utilizar ataques básicos durante a execução dessa habilidade aqui. No nível 2 dessa habilidade, no estado de pós-morte, Máscara da Morte vai consumir o seu cosmo em tamanha proporção e o vai converter em HP. Ou seja, a quantidade de vida que ele perder vai ser o tanto de cosmo da própria barra de cosmo dele que ele vai consumir para se curar. No estado de pós-morte, Máscara da Morte não vai receber nenhum efeito de redução de vida máxima que não seja de forma convencional. Ou seja, personagens que mexem ali com vida máxima, Thanatos negativando HP, Pandora que reduz a vida máxima, Hades ali que bate no HP máximo. Acredito que o Hades deve funcionar, mas a Pandora, Thanatos e outros personagens com essa mecânica que mexe com a vida máxima dos inimigos não vai funcionar contra o Máscara da Morte. Qual que vai ser a forma convencional da vida dele ser reduzida? Tomando porrada. Ou seja, tomando porrada é que o Máscara da Morte vai ter a vida reduzida. Fora isso, nada vai reduzir a vida dele. Além de que, nesse estado, todo e qualquer efeito causado pelo inimigo será reduzido pela metade, e caso o alvo receba dano fatal, Máscara da Morte não roubará os seus buffs, mas vai recuperar a vida com base no cosmo obtido durante a batalha. Então, gente, essas são as skills do Máscara da Morte beta, tá? Então, Máscara da Morte Divina são as skills beta do Máscara da Morte Divina. Eu gostei muito da execução do personagem. Só que assim, até o tempo que eu gravei esse vídeo já tá gravado, eu dei uma leve editada aqui no áudio, mas eu acabei não traduzindo tão rápido, eu acabei traduzindo depois que eu já tinha feito isso aqui. Esse áudio eu coloquei por cima, mas eu não vou voltar atrás e refazer todo o texto, porque eu teria que mudar muita coisa. Mas a ult dele já foi modificada, já chegou um novo texto e tomou um nerf muito grande na Ultimate. Eu achei um nerf muito grande. Espero que eles arrumem, tá? Porque até então o Máscara da Morte estava quebradíssimo. E teve um texto extra que eu acabei não adicionando aqui, mas o Máscara da Morte ele tem ali uma possibilidade de chance de reviver caso ele seja executado. Ou seja, o boneco revive aliado, ele revive sozinho, faz um monte de coisas. Espero realmente que seja um boneco bom. Ele está previsto aí para chegar pra gente no Halloween. Tanto que eu acho que já tem até uma cronologia certa de banners para chegar até outubro. Estamos em agosto, acredito eu que o banner de setembro seja mais um personagem de Trevas e de Pétalas, que deve ser o Vermeet Griffon do Next Dimension, porque a Wanda decidiu que vai continuar lançando alguns personagens do Next Dimension, só que intercalados com os personagens do Lost Canvas, porque o foco do jogo agora vai ser completamente o The Lost Canvas. Então vamos ter aí o Saga Divino provavelmente para dezembro ou janeiro, porque entre janeiro e fevereiro é o aniversário do servidor chinês. Eu acredito que o Saga Divino vai ser o personagem de aniversário. O Máscara da Morte para outubro. E com isso vai faltar aí o Aioros Divino e o Shaka Divino, que acredito que esses personagens ali devem estar lançando mais ou menos entre maio e novamente setembro ou outubro, que é a média aí dos personagens divinos que estão chegando. Eles estão vindo com um espaçamento de entre 4 a 6 meses entre os lançamentos dele, exceto o Mu Divino e o Melee Divino, que vieram muito em cima um do outro, mas os outros tiveram um espaçamento bem longo para dar tempo de lançar todos os personagens do Next Dimension e lançar ali alguns outros personagens por fora que a gente teve aqui no jogo. Mas bom, gente, o vídeo é esse. Peço a vocês novamente que se inscrevam no canal, deixem o seu like, comentem e compartilhem. Se vocês quiserem estar me dando uma força pro canal, temos aí a aba de membros. Membro tem benefício, pode pedir live, pode pedir análise de conta, pode pedir vídeo específico. Vídeos de pedidos de membros são prioridade aqui no canal. Então, o membro é bem tranquilinho de fazer, é bem baratinho o membro. Então, se vocês quiserem estar me dando uma força, me ajudando, reconhecendo o meu trabalho, o tanto de trabalho que eu tenho de correr atrás de informação, de
traduzir texto, trazer coisas que nem saiu abertamente pro pessoal ainda. Então dá essa força aí no canal, gente, me ajuda de verdade. E eu agradeço a todos vocês por me acompanharem aqui. É isso, gente. Falou, valeu, até a próxima e let it go.